Gente, boa noite. Mais um encontro, mais um podcast. E hoje esse podcast ele é muito especial. E ele é muito especial porque ele vai ser um encontro com uma pessoa que é uma pessoa super importante na minha vida. Entendeu? Não é uma pessoa, não é um amigo, não é uma irmã, não é um parente, não é uma mãe, não é um pai. Não, é uma pessoa muito importante na minha vida. Então, ela está além do aluno, além do alquimista, além do amigo, entendeu? E além de parente, e além dos parentes. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial. É uma pessoa que eu amo, conheço. Não vai ficar com ciúme não, viu? O marido dela tá já olhando aqui para mim com uma cara feia. Tanta declaração de amor que eu faço para essa criatura, a Mara Cíntia. A Mara Cíntia é um alquimista. Eu vou deixar ela contar a história, porque a história dela é muito doida. Sabe como é que eu conheci a Mara Cíntia? Quando eu casei com a irmã dela, com a Magali. Eu estava lá na casa da... Eu acho que você nem lembra disso. Eu estava lá na casa dos teus pais e você chegou de moto com o Roberto. Nossa, lembra daquela vida passada? Lembro, vida passada. Foi a vida passada que ela passou pelo purgatório. Ela tinha 28 anos. E ela veio lá naquela... Porque ele é pai dos seus filhos, né? Sim. E ele veio com aquela criatura... Não vamos falar dessa criatura, mas era uma criatura... E ela veio montada na garupa daquela moto, com aquele vestido enorme. Ela usava uns vestidos assim, nessa época. Nossa, quantos anos faz? Fazem 36 anos atrás. Ela usava aquelas roupas bem... Você ainda gosta das roupas, mas naquela época era mais riponga, né? Riponga. Ela adorava essas coisas mais hips. Foi como eu conheci a Mara. E a primeira impressão que eu tive da Mara... Meia hora depois, lá na casa do meu sogro, né, que era a Claudete e o Pedro, eu falei, nossa, essa mulher é doida. Porque ela não se encaixava. Eu não conseguia entender. Ela não se encaixava com nada. Ela era muito diferente, ponto de vista, suas reflexões. E ela falava assim, hoje ela fala bem calmo, mas era mais ainda. Era muito mais... Ela falava com muita tranquilidade, ela falava devagar. E a vida dela, conhecendo ela e conversando com ela, era um turbilhão, era um tornado a vida dela. Ela estava no meio de um turbilhão, mas ela mantinha uma calma, assim, uma serenidade, que eu ficava pensando assim, gente, como é que ela consegue, né, viver um turbilhão desse, uma vida dessa, e ela está sempre tão calma, sempre tão calma. E aí, na época, né, que eu tinha acabado de casar com a Magali, a irmã dela, eu tinha fundado o Centro de Integração da Vida, que era aqui na Granja Viana, aqui em Cotia. E eu convidei a Mara, e a Mara começou a participar dos eventos. E nas quintas-feiras tinha um trabalho de cura, que era coordenado pelo Jonatas, aquele que eu escrevi a vida dele, Jonatas e a Árvore da Vida, Jonatas, o Cabeça de Dragão, era por aquele cara. Ele ia toda quinta-feira, através dos mecanismos da mediunidade, né? E ele olhava... Eu não sabia da história, não tinha consciência, porque eu não lembrava, né? Depois ela que me contava. Em várias quintas-feiras, ela dizia assim, ó... Ele vem, ele olha para mim e ele fala assim, ó, você não vai escapar. Você não vai escapar, porque ela era assim, o sabão numa mão molhada. Quando dizia, vem Mara, ela plum, escapava. Entendeu? E ela assim, ela não assumia aquele trabalho. E ele, toda quinta-feira, não era? Ele olhava para você e ele falava assim, estou na sua mente. Você não escapa. Você não vai escapar. Graças e ele só dizia isso para ela, então eu achava engraçado. Eu não me lembro, né? Mas ela sempre dizia, por que esse cara, toda vez que olha para mim, ele fala que eu não vou escapar? E a Magali também falava, é engraçado, Joel, toda vez que a Mara está na reunião e o Jonatas vem em você, ele olha para ela, às vezes pegava na sua mão, né? E ele chamava você de irmã, né? Minha irmã Mara. De irmã Mara e minha irmã. Você não
Não tem como. Dessa vez você não escapa. Você não vai escapar. Ah, dessa vez tinha esse detalhe, dessa vez você não escapa. Mara, eu queria muito assim que você se apresentasse, dissesse assim, o que você faz hoje, tá? Que você fizesse assim uma apresentação e que você nos ajudasse a entender melhor você e tudo aquilo que passa através de você. Bom, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer, Joel, de estar aqui. Sempre é uma honra, tá? Estar com vocês todos, né? E compartilhar, dividir essa história, né? Esses trabalhos e estar participando dessa obra alquímica. Então, para mim é uma honra poder fazer parte desse trabalho, sempre, né? E o Joel, para mim, eu sempre falo assim, ele me salvou. Né? Então, esse episódio aí da salvação. Com 28 anos, então, foi a idade do retorno de Saturno, né? Que é uma idade importante na nossa vida, onde foi a grande virada. E eu fiz psicologia, atuava como psicóloga, e aí nessa idade, quando eu conheci os florais, o Joel e todo esse trabalho maravilhoso, então eu comecei a migrar, fiz uma migração, uma transição para aplicar os florais, porque eu me encontrei, né? Então, a alquimia, para mim, quando ela se apresentou, eu me identifiquei. Eu falei, é isso que eu quero da minha vida, né? E aí, a partir daí, aconteceram muitas transformações, separação, criei meus filhos sozinha, mas não tão sozinha, né? Com o apoio dessa família, dessa grande família alquímica. Então, foi a família que me apoiou, né? Então, o Joel brinca que eu não fazia muito parte, eu era diferente da minha família de sangue. Realmente, ainda hoje eu me sinto bem diferente. Diferente não, muito diferente. Mas é assim, né? A vida a gente tem a oportunidade de se encontrar com a nossa verdadeira família, a família espiritual. E essa é a minha família espiritual, família da alquimia. Sou muito feliz. E aí eu fiz toda essa trajetória, comecei a atender com os florais, e naquela época a gente fazia aqueles cursos de final de semana, né, Joel? E aí ele dava aqueles cursos de final de semana e se vira aí. E a gente é que se virar. E começar a atender, e com o que sabia, com os florais, os primos. E aí passava 1 ano, 2 anos, vinham outros florais, né, das serpentes. E aí a gente ia na experiência, né? A Mara sempre foi uma aluna muito aplicada, viu? Ela levava muito a sério, estudava bastante, sim, né? Sim, sempre gostei, né? Apesar de ter vontade, às vezes, de pular fora, escapar, né? Mesmo ela tinha as crises. Eu tinha as crises que eu queria assumir. Deve ser alguma coisa de vida passada. Mas, assim, graças a Deus, eu assumi a responsabilidade. Essas crises ela tinha, de vez em quando me aperreava, porque eu via, por um lado, o poder que ela tinha, eu via, por um lado, o bem que ela fazia às pessoas, a transformação que ela provocava com o trabalho dela como psicóloga, inclusive a psicologia transpessoal, que era, na época, assim, uma coisa maravilhosa, né, Mara? Sim, eu atendia lá mesmo, no Centro de Integração, né? Onde começou ali na Granja Viana. Aí eu atendia as pessoas, fazia regressão, né? Então tinha já esse trabalho, essa ligação. Inclusive você fez uma regressão com a Paloma, não foi? Uma vez ela era uma menininha. 15 anos, 14 anos. Sim. Nossa, foi incrível. Sim. Gente, aquilo foi incrível. Naquele primeiro momento, não foi tão impactante para mim, porque eu vivi aquele mundo, né? Então, para mim, assim, tudo era maravilhoso, tudo era lindo, mas não provocava impacto. Mas, olha, depois de muitos anos, ela completou 18 anos, foi quando ela começou, ela falou para mim assim, do nada, ela falou, pai, eu vou fazer farmácia. No dia anterior ela ia ser zootecnista. E aí de repente ela falou farmácia. Quando ela falou assim, eu quero ser uma farmacêutica, aí eu me lembrei da regressão.
Aí naquele momento, ó, muitos anos depois, eu acho que ela tinha 13 na época. Então foi 5 anos depois. Então, naquele momento, foi o impacto. Que aí Porque, acessou. Né? porque eu falei para ela, eu falei, nossa, há 5 anos atrás você fez uma experiência com a Mara, com sua tia, e foi muito forte aquela experiência. Você tinha 13 anos e hoje isso se concretiza. Veja tudo que você viveu naquela mesa, naquela meditação da Mara, e hoje se concretiza você olhando para a minha cara e dizendo que você quer ser farmacêutica. Porque foi assim que a Mara viu você. Foi assim que você viu na meditação com a Mara, você trabalhando com plantas medicinais. Então você está no caminho. É isso aí. E aí eu te agradeço agora em público por você ter sido esse canal, né? E hoje, aqui a Alchemy Lab produz hoje, vocês estão vendo algumas coisas aqui, né, no fundo do nosso cenário. São mais de 500 produtos para a área de saúde e todos esses produtos são assinados pela nossa farmacêutica, a sobrinha dela, Paloma Aleixo. Então, hoje você vê um trabalho sedimentado, né? E tu atende aonde, Mara? Então, hoje? Você continua fazendo esse trabalho? Não, da regressão não. Não mais. Não mais. Mas assim, aqui perto, o meu trabalho é com os florais, né? Mas também com a constelação. Né? Sim. Então a constelação é uma outra ferramenta que eu utilizo para complementar. Então, com o mesmo paciente, eu utilizo os florais e se precisar, eu utilizo a constelação. Então, nossa, que legal! E o trabalho do mapa, né? Que é maravilhoso, sim. né, Joel? A astrologia, de a gente poder desvendar. Você sabe que usar esse oráculo. Algumas vezes eu já encontrei algumas pessoas, né, que faz... A Mara é sua parente. Eu digo, não. Ela não é minha parente. Não chame a Mara de minha... Eu fico bravo. Ela é muito mais do que um parente. Não chame a Mara de minha parente. E eu tenho, assim, maior apreço, maior amor, até porque ela também é tia das minhas filhas. Ela é a tia das minhas duas filhas, que inclusive as minhas filhas, elas têm uma adoração por você. Elas amam você verdadeiramente. Eu nunca vi duas meninas gostar tanto de uma pessoa como elas gostam de você. Eu até brinco, às vezes, assim, dizendo, eu acho que vocês gostam mais da Mara do que da mãe de vocês, que é a irmã dela. E eu brinco com elas às vezes. E aí, esse amor, né, por essa pessoa, inclusive a Mara é terapeuta das minhas filhas. Tudo que as minhas filhas... eu vou lá na tia Mara, eu digo, vai. Eu não encaminho as minhas filhas para ninguém. É para a tia Mara. Legal ouvir de você essa coisa de usar essa constelação, porque ultimamente eu tenho percebido, dentro do trabalho espiritual, que a constelação é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Olha, Mara, tem gente que vem aqui, entra aqui pela porta, senta aí na minha frente, porque aqui também é a sala de atendimento. Aqui é tudo, essa sala é tudo. E eu falo, eu não vou passar floral para você. A gente vai bater um papo. E tem gente que fica nervosa. Nossa, mas eu vim aqui só para você passar um floral. Eu vou passar. Mas você primeiro vai fazer uma constelação. Olha, que incrível também. Eu mando um monte de gente, sabia? Eu falo, vai fazer constelação. Porque é quântico, né? Tudo é quântico, é vibracional, né? Então, é aquilo que está oculto na pessoa que ela precisa ver. Aquilo que ela precisa enxergar no sistema dela. O floral, ele faz o trabalho dele no invisível, sim, no oculto, e a pessoa, ela se transforma. Então, sim, tem esse trabalho maravilhoso. E aquilo que ela precisa enxergar, aquilo que ela precisa ver. Então, a constelação, ela faz o movimento para limpar e tirar da vida dela aquilo que está atrapalhando, né? Aquilo que está no sistema familiar. Por exemplo, uma doença que ela tem. Tem alguém no sistema familiar dela que tem alguma questão, ou a mesma doença, ou um problema sério emocional, que não foi revelado e que se manifesta como um sintoma nela. Isso então, é incrível, não é? O floral, ele limpa muita coisa.
Só que a constelação, ela mostra, né? Então, são trabalhos Eu entendi. semelhantes. Que Cada coisa caso incrível. é um caso. E aí são Agora eu essas fiquei pensativo. ferramentas. O floral, por exemplo, a pessoa, ela toma o floral, então ela começa a transformar atitudes, crenças, pensamentos, mas muitas vezes ela não percebe, né, Joel? Sim. O que fez ela sim. transformar? A própria flor, ela tem esse poder. Às vezes ela entende, mas ela não entende o todo. Mas ok, o importante é a transformação. Eu estava até comentando lá no grupo, né, que uma das terapeutas que a gente está fazendo esse trabalho com vermes astrais, o trabalho com toros que eu propus a ele, todo mundo está bebendo, todo mundo está tomando a mesma coisa, uma coisa bem legal. Ela fez um comentário que a vida dela tinha mudado muito e ela estava maravilhosa e que estava tudo dando certo. E aí ela queria, assim, como se não tivesse nada acontecendo. Você viu assim que eu falei, meu, você está feliz, as coisas estão acontecendo, porque geralmente as pessoas olham pro ruim, né? Pro lado ruim, né? Ah, eu quero surtar, eu quero passar mal. E às vezes ficar bem é o surto. É um surto bom, é o surto do bem. É a transformação. Mas essa coisa da constelação, veio um homem aqui, ele muito cético, Mara, mas ele era cético demais, esse cara. E aí eu falei para ele assim, você veio com alguém, né? Aí ele falou, não, eu vim de Uber, eu vim só. Eu falei, nossa, eu tinha certeza que alguém tinha te deixado aqui na porta. Ele falou, não. Eu falei, nossa, que estranho. E ele super cético. Aí ele foi conversando, aí eu falei, eu senti aquela dureza, né? E eu falei para ele assim, o que você está fazendo aqui? Eu só estou aqui porque minha secretária obrigou. Eu, como assim a secretária tem esse poder? Ele disse, porque ela é sua aluna. Ela é minha secretária, mas ela também é sua terapeuta. E ela fala que a minha vida só vai mudar depois que eu passar por você. Então é por isso que eu estou aqui. Aí eu falei, mas você tem alguma reclamação, pelo menos? Aí ele falou, eu tenho uma. Eu sou um cara muito bem sucedido, eu já fui 5 vezes capa da Times. Eu trabalhei muitos anos como um CEO de uma grande empresa, citou a empresa. E depois eu fui CEO também de uma outra grande empresa. Nossa, era só as top das galáxias. E depois eu vim para o Brasil para fazer um trabalho aqui, de unir várias empresas numa só, que hoje é um conglomerado, inclusive, o maior do planeta. Ele que fez aquele trabalho. Eu não posso citar, né? E aí, tem uma coisa que me incomoda. Eu disse o que é. Ele disse, eu tenho uma sensação depressiva depois de todas as minhas vitórias. Ele falou. E isso me incomoda demais. Porque eu fico 1 ano para tirar esse negócio dentro de mim. Eu fico 1 ano sofrendo. Eu vou para terapeuta. E aí tem uma dificuldade porque eu não acredito nessas coisas assim mais naturais e tal. Eu falei, meu, você tem alguma coisa estranha com você? Aí eu falei, você tem alguma criança assim que você é apegado? Aí ele falou, tenho. Aí ele já olhou assim pra mim, né? Eles tenho. Meu neto. Meu neto, nossa, todo dia quando eu agarro aquele menino assim, ó, eu olho nos olhos dele e digo assim, você é o amor da minha vida. Aí eu olhei pra ele e disse, mas essa frase aí não é tua. Ele falou, não, do meu avô. Inclusive ele tem o nome do meu avô. Eu digo, é o mesmo nome do avô e ele tem os olhos do meu avô. Aí na hora veio na minha cabeça, porque a gente é doido, né? Eu falei, é o avô. Esse é o avô, porque eu perguntei, ele nasceu, o seu avô aí? Não, meu avô já tinha falecido há 10 anos, quando ele nasceu. Aí eu falei, tá. Aí ele olhou para mim e falou assim, e você sabe uma particularidade?
Meu avô tinha isso. Ele é um homem muito famoso, um homem de muito sucesso, e toda vez que ele fazia sucesso, ele tinha essa depressão. E acompanhava ele. E acompanhava ele. Eu digo, vai lá fazer constelação. Aí quando ele chegou lá no constelador, eu falava assim, não fala nada. Você chega lá e diz assim, ó, o cara lá falou que não era para eu te falar nada. Não, mas como é que é isso? Eu digo, vai lá. Aí ele foi. Aí quando ele chegou lá, ele começou a, né, se apresentar o nome, endereço, essas coisas. E ela abriu o campo lá, a pessoa que estava cuidando, e ficou um homem em pé. Quando o avô dele morreu abraçado com ele, e ele olhou para o avô olhou para ele e falou assim, você é o amor da minha vida, e morreu. E faleceu nos braços dele. Então era uma figura importante na vida dele, né? Tanto que o neto carregou o nome do avô. E ele fazia a mesma coisa com o neto, né? Sim. E aí ele... São as repetições, né? A pessoa que estava cuidando lá da constelação levantou um cara do nada no grupo e ficou olhando para ele. Aí ela olhou para ele, olhou para o cara, assim, ainda não estava organizando tudo, mas ela já tinha aberto o campo. E aí ela perguntou para o cara, você quer alguma coisa? Aí o cara falou, não, eu só quero chegar mais perto dele. Aí ela olhou para ele e falou, você autoriza ele se aproximar? Claro. Ele estava assim, pouco se lixando, né? Achando aquilo tudo uma loucura. Depois ele me contou. O cara se aproximou. Continuou olhando para ele. E aí a pessoa perguntou assim, você reconhece essa pessoa? Não sei nem quem é. E, aliás, assim, ó, eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui. Eu só estou aqui porque o Joel falou, vai lá, fazer constelação. E a minha terapeuta, né, que é a minha secretária, falou, você vai nessa pessoa. E aí, estou aqui. Mas assim, eu vou ser muito verdadeiro. Eu não acredito em nada disso. Aí a pessoa falou assim, isso não importa. Olhe para ele, veja se você reconhece ele, porque ele está insistentemente aqui com esse olhar para você. Não. Aí ela olhou para o rapaz, tinha se levantado, falou, e aí, você tem vontade de fazer alguma coisa? Eles têm. Eu quero dar um abraço nele. Aí ela perguntou a ele, você autoriza ele te dar um abraço? O cara foi com tudo, assim, ó. Ele autorizou, falou, não, por favor, ele é muito simpático, né? Venha, me dê um abraço. Aí o cara abraçou ele. Quando o cara abraçou ele, ele começou a chorar. Ele começou a cair em prantos. Entendeu? Cair em prantos, cair em prantos. E ele não sabia por quê. Mas ele falou depois para mim, porque eu senti o abraço do meu avô. É isso. E aí, era tanto chororô, meu e dele, que a pessoa que fazia a constelação separou a gente, porque estava demais. E aí a coisa piorou, Joel. Quando eu achei que aquilo não ia piorar, piorou. Eu disse, por quê? Porque ele olhou na minha cara e falou assim, você é o amor da minha vida. E era essa figura, não era um espírito. Exato. Não é? É no campo. Então, né? explica campo... isso aí pra gente, porque às vezes a pessoa pensa, mas era um espírito, Joel, mas era um obsessor. Não. Não, nem sempre. Fala, Mara, sobre isso. Então, cada um de nós carrega um campo que a gente fala campo morfogenético. Então, esse campo, ele é um campo de energia que traz o sistema todo junto com a gente. Que sistema? O sistema familiar. Então, pode ter um pai, uma mãe, um avô, uma avó, vem tudo junto. Onde você está, ele se apresenta. Né? Então, numa constelação, mais ainda. E então o pessoal pergunta, Mara, mas quando você está fazendo a constelação, são espíritos que se apresentam? Não é uma sessão espírita. É uma sessão onde a gente abre o campo e esse campo dos familiares, eles se apresentam por fazer parte da nossa energia, né? E da nossa história. A história de gerações. As gerações vêm junto. E toda vez que você pode ter um sentimento, como o Joel falou,
uma depressão, uma doença, você pode estar carregando essa pessoa com você no campo. Então, se apresenta como um sintoma, né, como uma depressão, às vezes até confusão mental. Isso são coisas que podem se repetir. Tudo isso se repete. Então é bem interessante, né, esse trabalho em conjunto, por exemplo, com o trabalho de floral. Porque o floral faz o quê? Ele vai acessar, ele vai limpar a ancestralidade, né? Então, esses florais também, todos que estão surgindo, né, desde o corpo celeste... Só um minutinho, Mara. Eu queria que você você tocou num assunto agora que seriam os florais alquímicos, não é isso que você chamou de alquímico? Só para assim, uma pessoa que nunca ouviu falar disso, você falar desse protocolo, desses florais, só explicar um pouco mais para que todo mundo possa entender. Sim. Então, por exemplo, a gente está fazendo essa relação, né, dos florais com um trabalho de constelação que tem a ver com a ancestralidade de cada um. Então, os florais alquímicos, né, dentro deles, a gente conhece como os florais das serpentes, né? Então, existe a serpente do pai e a serpente da mãe dentro de nós. E essas serpentes guardam o quê? Todo o DNA, toda a história, os comportamentos, inclusive crenças que ficam atuando dentro do nosso DNA. Inclusive, isso é provado cientificamente. Até 5 gerações está dentro da gente. Você carrega. A gente carrega, né? É a cara do avô. Então, esse menino é igualzinho ao pai. Então, é isso. Então, vamos supor, quando você toma um floral que vai limpar a serpente do pai, por exemplo, né? Ou a linhagem, se for esse avô da linhagem do seu pai, na serpente do pai, essa limpeza, é bem provável que essa energia já não fique mais presente em você, tanto no seu DNA quanto no seu campo. E tem uma relação muito grande, né? Sim. A genética interna com o campo morfogenético. Olha que interessante. Então, quando limpa a genética, o campo morfogenético pode acontecer dessa energia ir embora. Não ficar mais presente na tua vida de uma forma negativa, oculta. E esse meu amigo mudou muito. Então. Ele mudou muito depois desse encontro, porque aí também... Então. Litros de floral. Litros de floral. E o ser humano é isso, né? A gente precisa se libertar. Então, a alquimia ela vem com uma libertação de repetições de geração, né? De crenças. Então, é uma libertação para o espírito poder ser ele mesmo. Então, o espírito vem, encarna com grande propósito para realizar as coisas, mas tem muita questão de DNA, de genética, de campo, sistema familiar, atrapalhando a trajetória. É incrível isso. Atrapalha muito. A gente vê as pessoas chegando em consultório, né, Joel? Carregando muita coisa, que não é ela. E as pessoas não falam dela, né? Elas ficam falando, mãe, fala da mãe, fala do pai, fala, não, mas fala de tu aí. Mas não sabe. Aí sai 5 minutos depois, ela tá falando de novo da mãe, do pai, dos irmãos, dos parentes. Mas depois que começa a tomar os florais, aí ela começa a falar dela a ponto de esquecer qual era o discurso anterior. Não é mais um problema. É isso que eu acho lindo no trabalho da alquimia. Tem evolução. Então, de uma sessão para outra, ela veio trazendo uma questão. Ai, porque a minha mãe assim assado. Na outra, porque já resolveu com o floral. Não é mais aquilo. Aí é uma outra história que precisa ser revelada e resolvida. Aí a gente entra com a sequência do floral. E todas aquelas questões que ela fazia terapia há 20, 10 anos, com as mesmas questões, num trabalho de alquimia, você tem a chance de andar, evoluir de forma rápida, não ficar perdido ali. Né? Falando dos miasmas. Quantos anos já tu atende, Mara?
Ah, já tem uns 35 anos, Joel. Isso, 35 anos atendendo o 30 povo. atendendo. É uma paciência, né? É. Eu já não tenho mais acho que essa eu tenho um paciência. elemento água, né? Bem forte. Tem um signo de câncer no meio do céu. Eu acho que você sabe, né? Ó, 96,4% dos meus formandos, 96,4% é estatística real. São mulheres. É. Aí eu ficava pensando assim, mas por que eu tenho tanta mulher? Porque mulheres, elas são muito mais sensíveis, né? A esse tipo de trabalho, né? Exato. Para o homem é mais difícil mesmo. Não é porque o homem faz assim, isso é uma coisa de mulher. Não. É porque para ele não tem essa sensibilidade, ele não tem essa capacidade. O homem tem capacidade de trocar pneu. O homem tem capacidade de fazer outras coisas. Eu acho que o homem um trabalho mais, né? Tem mais razão, assim, né? Como assim, dizer que uma mulher troca um pneu não vai ser nunca igual a um homem. Essa coisa essa luta que trava, né? Hoje em dia, principalmente com essas coisas de gênero. E quando você se depara com esses discursos da mulher, não, é igual. Não é igual, é diferente. Exato. Ó, o osso do homem é 2 vezes mais duro do que o da mulher. Exato. A musculatura, ó, se eu fizer, ó, todo dia, eu vou fazer 70 anos. Se eu faço 5 minutos de braço durante o dia, assim, ó, pronto, eu já tenho um braço. Se você mandar ela fazer, não vai acontecer isso. Porque a mulher tem mais dificuldade em desenvolver musculatura. E mais dificuldade. Ó, 90% dos casos de pessoas que têm problemas ósseos é do sexo feminino. Então não é igual. Homem não é igual a mulher. O espírito é. Sim. O espírito que está aqui pode ter sido mulher a vida toda. O espírito que está na Mara pode ter sido um homem nas últimas 10 vidas. O espírito, ele não tem essa identidade. Agora, quando chega aqui, esse corpo, ele tem regras. Então não adianta dizer que homem igual a mulher igual a homem. Imagina, a mulher tem uma sensibilidade absurda. A mulher é um cálice aberto. Quando o homem, você dizer que o homem é um cálice, é para beber. É para encher a cara de álcool. A mulher é um cálice aberto. Você imagina um ser que tem uma capacidade de gerar vida dentro dela. Não é demais isso? Eu acho isso demais. Eu acho isso assim, uma coisa assim divina. Porque ela tem o poder de criar. De criar. Ela tem o poder de gerar. O homem não tem. É igual a mulher? Não. Então eu creio muito nisso, assim, que eu ouvi assim, não, porque a mulher é mais sensível, é por isso que ela escolhe esse caminho. Não, eu não vejo mais assim. Isso, mudou na minha cabeça e no meu sentimento. Eu vejo que as mulheres, elas têm muito mais capacidade espiritual de fazer constelação. Eu, por exemplo, eu não vou fazer constelação com homem. Inclusive eu já fiz, não gostei. Com nenhum dos homens que eu fiz, o Papa da constelação que eu fui fazer, eu não gostei. Agora, com as mulheres, eu amei. Foi ela diferente. Tem esse elemento da empatia, né? Nossa! Ela é maior do que o homem. Claro que tem homens que também têm, são raros, né? Mas hoje em dia, o que está acontecendo, por exemplo, com as mulheres, né? Elas estão tentando virar um homem. Não vai funcionar. Eu acho que não vai elas funcionar. aparecem assim, né, com problemas sérios, hormonais, cabelo, Sim. pele, sofrendo, né? Mas a alquimia é linda, né? Porque mesmo ela não acreditando, devolve para ela o que é dela. Então, é um poder que a mulher não pode abrir mão. Ela não pode abrir mão. Ela tem desse poder criativo. Ela recebeu isso não através pode. do corpo. É o corpo dela. Né? Nós estamos falando do corpo, da natureza física. Pode, e aí, não quando pode ela dar mole nos caras. Ela se alinha com a matriz dela, né? Então, a vida dela passa a fluir de forma diferente. Ela passa a ser respeitada, ela passa a ser vista, né? Quantas vezes na minha vida eu tive momentos que eu me sentia invisível? Porque eu não estava com a minha conexão. Não assumia essa conexão. Isso, e com a matriz equilibrada.
Que legal. É. Mara, tu Aí, atende aonde? eu atendo aqui perto, aqui em Cotia mesmo, né? Aqui do lado. Não dá 5 minutos daqui. E também é um espaço que eu tenho, né? Que eu recebo as pessoas presencial e também bastante online, né? Então, hoje em dia, 70% ou mais dos pacientes eu atendo Ah, eu acho tão mais. online. Eu tinha o maior preconceito, sabia, Mara, com essa coisa de atender online. Pois é, Hoje eu não mas tenho mais nenhum. Eu não é atendo. ótimo, é maravilhoso Eu não também. atendo, mas eu não tenho preconceito nenhum. Eu acho top. É uma necessidade É, das eu pessoas, vejo assim, né? alguns terapeutas assim, eles fazem um trabalho lindo. É lindo. Olha, eu tinha preconceito, inclusive, de fazer a constelação online. Porque o individual dá para fazer, né? A constelação individual. Aí a gente também pode fazer com os bonequinhos. Agora, como é que você faz uma constelação online? Eu tô curioso agora. A gente coloca um tablado, né? Assim como esse aqui. Como esse aqui. E coloca, então a gente coloca alguns bonequinhos. Isso aqui seria um representando bonequinho. Isso, os bonequinhos. E que aí legal. a pessoa do outro lado, então a gente vai conduzindo a constelação, cada bonequinho vai representar ela, o outro bonequinho a mãe ou o pai, e vai chamando para o campo. Então, assim, assim como dá para fazer individual na presença da pessoa, dá para fazer pela tela, tranquilamente. E o resultado lindo, ok, flui. Porque tudo tá no campo, né? Tá no campo. Então, se eu tô aqui, a Mara tá ali. Nós estamos falando que nem, nós estamos aqui falando com o marido vocês, dela tá sentado né? no sofá, a Sara tá ali filmando a gente. Vocês estão recebendo da mesma maneira que estivesse aqui, né, Joel? É campo mesmo, é Campo vibração. não tem tempo, espaço. Então, é era de Aquários, não né? tem limite, não é? O campo Era hoje eu tenho muito assim, eu fico muito impressionado com coisas que ontem eu fui no restaurante. Quando eu cheguei no restaurante, aí um amigo me ligou, falou: "Aí você tá onde?" Eu digo: "Ô, Daniel, tudo bem?" Aí, tudo bem. Aí eu digo: eu tô morrendo de fome, eu vou comer. Se eu tô morrendo de fome, eu digo: eu te convido, vamos jantar. Mas você tá onde? Eu digo: eu estou no shopping da Granja. Aí ele falou assim: você tá me convidando mesmo? Eu digo: tô, venha. Eu tenho aqui até um vinho, hoje tá frio. E aí nesse restaurante eu levo, você já me conhece, eu já sou amigo de todos os garçons, gerente, subgerente, cozinheiro. Aí eu levo uma garrafa de vinho grande, porque aí eu dou a eles para eles tomarem. Então eu vou tarde, porque já não tem tanta gente, e aí eu fico lá com eles, bebendo com o pessoal do restaurante. Eu digo: pronto, vocês passam o dia inteiro servindo, e agora o meu prazer é eu servir vocês. Aí eles ficam todos encantados. Né? Falam: nossa, ninguém nunca fez isso na minha vida. Sempre aparece alguém que faz, esse sou eu. E aí tinha uma mulher sentada lá no fundo do restaurante, assim, a uns 30 metros, porque o restaurante é bem grande. E aí eu falei: não, mas tem uma pessoa ali. Eu fotografei para mandar lá pro Daniel, dizer: não tem ninguém. Venha. Vai ficar até 11 horas, são 9h30, vem. Aí ele disse: eu tô indo, vou pegar um Uber aqui e vou ao seu encontro, pra gente jantar. Eu digo: vamos. Aí eu sentei lá no cantinho, a mulher estava aqui, eu sentei lá no canto, porque eu também, entendeu? Respeitei lá ela, né? Fiquei. Mas aí eu comecei a tomar um vinho, conversar com o gerente, eu comecei a perceber que alguém estava olhando para mim, né? Porque eu sinto assim, se tiver alguém, né, olhando. Aí eu fui com o rabo de olho assim, aí eu olhei, era ela, olhando para mim. E ela não tirou o olho. Aí eu tirei, né, o olho, aí voltei, comecei a tomar vinho. Aí ainda aquela coisa ali, né, mexendo comigo, eu me virei assim, era ela de novo. Aí ela olhou para mim e falou: você é o Joel? Aí eu: sou. Joel Aleixo. Sim. Eu não acredito, não. Eu não acredito que o seu Joel. Eu digo: eu sou o Joel. Você que é o dono do Alchemy Lab? Eu digo: sou. Ela disse: eu acabei de chegar de lá. Eu saí de lá, vocês estavam fechando a loja. E eu vim para cá comer
tomar um vinho. E eu não tiro você da minha cabeça. Eu vi uma foto sua lá. Você tá com tem sua, e tem uma mulher também. Eu falei, a Jaque, a foto com a Jaque. Eu falei, não acredito não. Sabe de onde eu conheço você? Eu digo, eu nem imagino. Ela disse, de Portugal. Eu digo, de Portugal. Não, mas não foi pessoalmente. É que eu estava conversando com uma pessoa de Portugal. E aí ela falou, eu tomo florais, eu gosto muito desse assunto, mas eu só tomo floral do Joel. Eu falei, mas quem é o Joel? O Joel Aleixo, fundador do Alchemy Lab e tal. Ele é muito doido, ele faz umas coisas muito impactantes. Tu já pensasse, e a mulher ali do lado. Aí ela falou, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, eu estou aqui em êxtase. Aí eu falei para ela, mas o que você está fazendo aqui? Ela disse, eu vim aqui pro Brasil, faz 3 dias que eu cheguei. Eu já viajei o mundo inteiro, eu já morei na Itália, eu já morei na África, eu já morei na Alemanha, eu já morei na Espanha, agora eu moro em Portugal. Eu preciso de uma raiz, eu preciso recomeçar sempre a minha vida, eu sou muito curiosa. E eu sou terapeuta floral dos Florais de Minas. Incrível, né? Mas eu quero fazer seu curso. Eu digo, pronto, você acabou de ganhar uma bolsa de estudo. Aí ela ficou muito emocionada. Ela falou, não acredito não. Eu disse, por que você não acredita? Porque hoje é meu aniversário. Hoje é meu aniversário. Eu digo, eu vou fazer melhor com você. Você já ganhou a bolsa. Eu vou te dar o telefone do gestor da escola. Você vai fazer a bolsa. Porque eu quero que você conheça o Fluxus Contínuo, que é esse kit aqui. Aí ela falou, nossa, eu não estou acreditando, eu estou em êxtase. Aí eu falei, mas eu vou preparar uma forma. Ela veio hoje aqui, você viu ela aí, quando ela chegou? E você vai amanhã num laboratório, eu estarei lá à tarde, eu vou fazer um podcast à noite, eu estarei lá mais cedo e eu vou te dar outro presente. Eu vou fazer uma manipulação do Fluxus Contínuo para você no ano novo de Marte. Ela falou, não acredito não. Eu disse, por quê? Aí ela, é de Ares? Eu digo, é. Ela disse, o meu nome é Ariadne. Não. Gente, essa mulher ficou tão empolgada que ela não parava mais de falar. Isso é para quem, Isso é o fluxo. para quem né? não entender, isso aí é o fluxo do campo. É desse campo que a Mara está falando. Não é? É. Onde as coisas acontecem. E esse campo ele pode né? trazer uma coisa maravilhosa para a sua vida, como estava sendo aquela experiência para a Ariadne, assim também como coisas que não são legais. Claro. Aliás, o Fluxus é maravilhoso. Né? Você está trabalhando já com Estou fluxo, trabalhando né? com Fluxus. Comecei em março, quando saiu, né? Aí eu já comecei a passar para todos os pacientes, aqueles que já estavam já há um tempo, né? Com as limpezas, Sim. com todos os florais que já tomaram, eu já comecei a passar. E incrível, Joel, assim, já no primeiro mês deu para notar a diferença. Porque é como uma virada de chave. Eu nunca vi isso assim em todos os florais. Porque os outros florais, que são maravilhosos, eles vão trabalhando aos poucos. São processos. É um processo, ele é mais lento, ele é mais linear, né? O fluxo não. É uma revolução. É uma revolução, é uma coisa assim já. Então, por exemplo, paciente que tinha ansiedade, compulsão a vida inteira. Então, eles tomavam os florais, ficavam bem. Tem uma moça, por exemplo, né? Inclusive, ela é uma psicóloga. E o grande problema dela é a compulsão alimentar. Então, todos os trabalhos anteriores a gente fez, ela melhorou. Mas se ela ficava um tempo sem tomar o floral, a compulsão voltava. Aí pronto, quando eu entrei com esse floral, a primeira coisa que resolveu, assim, mas virou a chave, ela falou assim, Mara, depois de um mês, ela não acreditou. Eu não sei o que é viver sem compulsão alimentar. Virou a chave. Então, o que eu percebo, Joel, assim como problemas de concentração, TDAH, né, todas as neurodivergências, que são coisas muito difíceis da pessoa conseguir mudar, o fluxo ele tem esse poder.
Então eu vejo assim como uma oitava acima do trabalho todinho do floral. Então, por exemplo, compulsão alimentar, TDAH, uma paciente também com o TOD, né, que é conhecido, né, que é o transtorno de oposição, muito reativa, e foi com fluxos que ela conseguiu virar essa Que coisa chave. linda, não é? Então, assim, gente já há 2 anos, 3 anos fazendo terapia, isso é uma coisa com absurdamente os florais, e o fluxus, ele dá aquele up, né? Aquela virada de chave no cérebro. Porque é um comando, né? Que então, coisa, a experiência está muito legal. Eu estou atendendo desde março, né? Que saíram esses florais, março, abril. Então, tenho pacientes já de 3 meses de fluxo. Porque foi agora, gente. Foi Saiu agora. Dia 31 de janeiro eu encerrei a parte técnica, prática com a Paloma, do controle de qualidade, avaliação, testes de resistência, tudo que um laboratório ele faz com alguma coisa que ele vai lançar. E eu comecei a entregar esses kits a partir do dia 31 de janeiro agora desse ano, meses atrás. E a experiência também comigo, né? Com a minha família, com meu marido, meu companheiro, assim, de estar passando para as pessoas bem próximas e conhecendo a história e elas fazendo assim uma virada rápida. Né? Que maravilha! Eu tenho a primeira reação que eu tive tomando fluxos foi num sonho, que foi logo primeiro. Eu tinha um sonho recorrente, como um pesadelo, lógico, né? Na época que eu fazia psicologia, eu fazia num lugar muito longe, lá em Parelheiros. Né? Chamava OSEC, a faculdade. Longe. E era muito longe para chegar e muito longe para voltar. E aí eu fiquei com aquele trauma. Depois de anos eu passei a sonhar com aquele caminho. E assim, muito recorrente. Praticamente todo mês eu tinha o mesmo sonho. A dificuldade de chegar era quase que um pesadelo. A dificuldade de voltar. E aí, na primeira semana que eu tomei o fluxus, eu acredito que foi do sol que você passou pra gente, eu sonhei com aquele caminho muito diferente, o caminho da faculdade. Eu sonhei que ele era florido, nossa, que ele coisa tinha linda, cascata, Mara. Que ele tinha uma entradinha, e eu ia nele e ia mudando o caminho, ia maravilhoso. E aí, a partir daquele sonho, eu nunca mais tive o pesadelo do chegar Nossa, na que faculdade. coisa linda. Isso é uma transmutação mesmo interna, aí, né? na hora eu percebi assim, eu senti assim, mudou o caminho dentro do cérebro, mudou a sinapse, né, daquilo que estava repetindo. Nossa, que aí legal. Me conectei, tão né? Feliz. Então foi assim, são muitas experiências, né? Experiências também com meu marido, né? Com a minha filha, com a Marília, que você conhece, né? Então ela passou a tomar o fluxus e ela tem muita dificuldade de se organizar, de ter disciplina na vida, né? Ou então de fazer as coisas rápidas, né? Marília. Então, assim, quando eu dei o fluxus para ela, Joel, e ela já tinha tomado todos os florais, né? Ela fez uma virada num mês. Num mês ela conseguiu organizar o apartamento inteiro dela. Nossa, comprou um carro. Então, que novidade foi boa. Se tratar na saúde com terapia chinesa, porque santo de casa não faz milagre com algumas coisas, né? Ela foi tratar mais a saúde. Então, assim, ela fez muitos movimentos em um mês. É minha afilhada. Do padrinho Joel. Desnaturado. Não é? Que não lembra. Que não lembra. Tem tantos afilhados, né? O Salom falou assim, ligou para mim e falou assim: estamos aqui comemorando o aniversário da sua afilhada. Ligue para ela. E são movimentos assim muito bacanas acontecendo, muito raro. Eu tô bem feliz assim com isso. Falando de campo, essas coisas são maravilhosas, né? Porque hoje eu nem estava sabendo do meu podcast até ontem. Aí a Tainan falou: pai, você vai chegar a que horas aqui no laboratório? Aí eu falei: sei lá, tarde eu chego. Aí tem umas caixinhas para botar uns anjinhos e tal.
Aí ela disse, pai, você lembra, né? Eu digo, lembro de quê? Ela disse, pai, amanhã tem podcast com a Mara. Eu digo, eu não acredito não que é com a Mara. É com a Mara. Então eu vou chegar cedo, já vou organizar tudo, vou deixar tudo lindo. Porque Marocas, assim, é um dos grandes amores da minha vida. Isso aí, assumidamente, viu, Mara? Você tem um lugar, assim, no meu coração, assim, que é um lugar onde eu só coloco os tesouros que eu guardei da experiência humana. Que as minhas experiências... A Mara nunca me julgou em nada. A Mara sempre me estendeu a mão. A Mara sempre foi minha amiga de verdade. Assim, quando eu estava lá num buraco negro, ela vinha e dizia, meu, para com isso. Deixa de drama. Venha. Ela sempre me colocava no lugar onde aquela dor, aquela escuridão, talvez ela nem saiba disso, mas era isso que acontecia. Às vezes um bate-papo com a Mara mudava a minha vida. Eu dizia, ai Mara, porque ela tem você tem um jeito de ver as coisas muito estranho, porque é com muita calma, parece, sabe, eu quando eu estou conversando com a Mara, assim, minhas filhas também dizem isso, ai, quando eu estou com a tia Mara, parece que eu estou com um monge. Parece que eu estou com um monge. Ah, a Mara começa a falar, começa a me acalmar, começa a me levar para um lugar, sabe, de calmaria. Isso é muito bom. Somente eu que sou muito hiperativo e sempre muito atacado, né? E hoje aconteceu uma coisa. Eu vim com tanta alegria para cá, com tanta alegria. E aí ela chegou, fui lá receber, aí foi uma festa e tal. E aí eu estava todo empolgado, né? Aí ela perguntou da Amazônia, que ela vai para a Amazônia. E aí ela fez um comentário comigo. Ela falou, hoje Capricórnio, não é isso? A Lua. Lua cheia em Capricórnio. A Mara é uma grande astróloga, né? Vamos combinar. E a Mara falou, não, hoje a Lua cheia em Capricórnio. Eu tenho o signo em Capricórnio. Eu sou de Capricórnio, sou capricorniano. Aí eu falei, nossa, olha isso. Que aconteceu hoje de manhã. Não estava previsto. Aí eu mostrei para ela o meu celular, abri aqui no meu WhatsApp, e aí eu estava falando com o menino lá da Amazônia, e eu falei, ai Mara, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Deixa eu te mostrar. Hoje eles estão colhendo flores de sumaúma, que é a flor de Capricórnio. A sumaúma está aqui no kit, é Capricórnio e o anjo é Metatron. Né? Essa árvore aqui tem mais de 1000 anos. Por aí vocês tiram um gigante, 66 metros de altura. E aí ela falou, nossa, que coisa impressionante. E você sabe que o meu espaço terapêutico, o nome é Sumaúma. Ela chama Samaúma. São duas vertentes. Tem povos que chamam Sumaúma. E tem outros povos que chamam Samaúma, mas é a mesma árvore, é tudo igual. A mesma história, é tudo igual. A rainha mãe, inclusive, né? A mãe. Eu acho que o campo, é o campo, né? Hoje estamos lá na Amazônia colhendo flores de Samaúma. Eu sou capricorniano. Tu é? Eu sou touro. Você é taurina. O meu ascendente é touro. Ela é taurina e o meu ascendente é touro. Estamos colhendo a Samaúma. Hoje a lua cheia em Capricórnio. Olha que coisa incrível. Estamos no signo de Câncer, né? No signo de Câncer. Olha que coisa. E essa Samaúma está debaixo d'água. A água já chegou nas suas raízes. Não é top? Eu mostrei para ela. Ela ficou encantada. Diga assim, mas a que eu vou levar você ainda é maior que essa. É a quarta maior do mundo. Quarta, só perto para aquelas sequoias, né, que tem ali na Califórnia. Não. Que são árvores com 150 metros de altura, que são as maiores do planeta, né? Mas a nossa Sumaúma... Mais de 1000 anos, né? E eu não troco por nenhuma sequoia. Porque elas são lindas. A rainha da floresta, né? Ela é a rainha. Né? E a Samaúma, Mara, ela tem umas coisas tão doidas. Porque esse meu amigo, lá da história que eu contei do Cumaru, ele falou, vem ver o Cumaru. No começo do nosso podcast, ele tem uma paixão, né? Porque ele faz semente, ele tem sementeiras,
porque ele tem um projeto de reflorestamento amazônico. Ele tem. E ele entende muito de tudo. Ele estuda muito. Ele é um pesquisador, um cientista, esse meu amigo. Aí eu falei assim, nossa, é tão linda essa história da Samaúma, porque eu estava chegando ali, chegando ali, eu acho que era a segunda ou terceira vez que eu ia para a Amazônia. Eu falei, Joel, a Samaúma, ela é a mãe. Eu digo, não, eu sei, o indígena contou a história, né? Ele falou, mas tem uma coisa interessante da Samaúma aqui. Primeiro, ela junta água também, como o macucu, né? E aí ela só despeja essa água quando seca. Aí ela faz xixi, assim, ó. Incrível, né? Aí ela alimenta as árvores que estão ao seu redor. Mas os indígenas não chamam ela de mãe só por causa dessa aguação que ela faz. Não. As raízes da Samaúma vão muito longe. Uhum. E a Samaúma, ela toca todas as árvores ao redor dela. E a Samaúma é capaz, isso é provado, tá? Isso é científico. A Samaúma é capaz de reconhecer qualquer árvore num raio assim grande de quilômetro ao redor dela que está doente. Olha, incrível. Então ela vai e reconhece ali que tem uma árvore ali a 1 quilômetro doente. E aí o que é que ela faz? Naquela ponta daquela raiz dela, ela concentra os nutrientes que vai salvar a árvore. Então, em volta da Samaúma, ela impera. Porque ela é gigante, ela ocupa muito espaço, né? A copa também. Mas ela cuida de todo mundo que estiver ali a 50 metros dela até 1 quilômetro. Qualquer árvore que ficar doente em volta da Samaúma, ela com a pontinha lá, ó, da raiz dela, ela entende, avalia, analisa, e por aquela raiz ela vai mandar os nutrientes para tirar aquela árvore filha dela daquele problema, daquela doença, daquele transtorno. Não é um escândalo isso? Imagina a gente beber desse floral. Nossa, é uma coisa incrível. O que faz dentro de nós? Não, olha, imagina, eu faço floral desde 1991. Então tudo que eu tenho é o quê? São árvores. Eu tenho árvores grandes, 50 anos, 60 anos, né? Algumas árvores são, para mim, eram árvores velhas, né? Essa árvore tem 60 anos. Mas hoje, essas aqui, ó, eu acho que a mais novinha que tem aqui desse kit tem 450 anos, que é um apuí. 450 anos, que é o que o biólogo fala, né? O cara que toma conta. A maioria dessas árvores tem sempre uma pessoa responsável. Elas são gigantes, elas são lindas, elas são diferentes, elas são... Eu quando levo o grupo, que eu não falo nada para eles. Eu vou levar vocês ali num canto. E aí vou andando assim com eles, né? E de repente, quando a gente chega naquele lugar onde tem aquela árvore, todos eles choram. Incrível. Todos eles. Se emociona. E assim, gente, às vezes, que não sabe nada a ver, assim, chora. De tão emocionado que fica diante daquela grandeza, daquela coisa absurda. Imagina o campo dela. Então, eu quero levar você na Samaúma. Eu quero levar você. Eu quero você ver, olhando para uma Samaúma, que é um escândalo. Depois eu vou te mandar o vídeo. Tá? Eu procurei hoje para te mostrar. Eu vou te mostrar um vídeo. O cara. Você não tem noção. O cara filmou a gente ali na raiz dela e ele foi subindo com drone. A gente desaparece. Nós desaparecemos. E ela continua lá. Ele vai subindo assim. A árvore continua. Só para vocês terem uma ideia, é como se fosse assim um carocinho assim aqui, ó, e a árvore assim, ó. E eu sou só uma formiguinha aqui, ó. É mais ou menos essa proporção. Essa é a copa dela. E eu sou uma formiga andando nessa mesa. É escândalo. É a 4ª maior árvore do mundo. E aí eu fui lá, levei o grupo lá. Ô Mara, e por exemplo hoje, se uma pessoa chegar e dizer assim, estiver lá nos assistindo, né, no nosso podcast, nossa,
Alquimista Mara, que coisa linda, coisa maravilhosa. Eu queria fazer uma constelação. Eu queria ter uma orientação com florais. Eu queria tomar esse fluxo. Eu quero tomar aí os protocolos. Eu quero experimentar. Eu quero passar por essa experiência. Como é que a gente faz para manter contato com você? É telefone direto? Como é? Eu tenho o WhatsApp direto, deixo o recado, né? Que aí em seguida depois eu retorno de alguma maneira e a gente marca o horário. Tu pode falar o número aqui, não? Sim, porque depois 11, a gente vai colocar aí, tá? Tá. E tem também o Instagram, né? Mas o WhatsApp é o 11 99300 2326. Nossa, é fácil, né? Bem E fácil. pelo Instagram também, quem quiser entrar em contato comigo. Entra, o Instagram é bom, é só né? procurar Mara Cíntia. Mara Cíntia do Vale. E é aí Vale com lá, 2 L, viu? E pode entrar em contato, tranquilo. Não é Vale com 2 L? É com 2 L. Isso. Eu me lembro porque meu sogro e minha sogra, quando eu falava do Vale, ele falava assim, com 2 L. Eu dizia, eu já sei, seu Pedro, que é com 2 L. Um ano depois eu falava Vale e dizia com 2 L. Eu dizia, eu sei que é com 2 L. Não, é só porque tem Vale com L só. Eu digo, tá, mas o seu é com 2 L. Ele falou, Vale com 2 L. Eu digo, tá, vai. Um ano depois falava Vale com 2 L. Eu dizia, eu já sei que é com 2 L. Nossa, como me irritava. Ele não tomou o fluxo. Não, ele ficava ele repetindo. Então, era uma graça, né? Uma figura. E tua mãe ainda tá na ativa, né? Mais ou menos, né? Agora ela tá mais tranquilinha. Mas ela tá mais tranquila, mas ela né? sempre foi muito ativa, né? Com astrologia, yoga. Agora ela tá mais no final. Não, aí é bonita, viu? A véia é bonita. A última vez que eu encontrei, ela ficou me olhando. Aí ela veio assim com a mão, passou a mão assim em mim. Aí ela lembrou de mim. Aí ela deu um passo para trás. Ela veio assim, ó, passando a mão. Aí quando ela lembrou de mim, ela deu um passo para trás. Aí eu falei, a senhora tá lembrando de mim? Ela falou, tô. Digo, eu sou o Joel, já fui seu genro. Sou o pai da Tainá e da Paloma. Aí ela olhou para mim e fez assim. Até que você tá bem. Falei, muito obrigado. Ela é capricorniana, né? Bem sincera. Eu e ela, ó, 2 capricornianos. Quando um olha pro outro, baixa a cabeça. Pra dar chifrada. É isso mesmo. Ô Mara, me diz uma coisa. Eu gostei tanto dessa ideia, né, de você colocar constelação, florais, você associar, por exemplo, se você vai fazer uma constelação, o campo morfogenético da família, do DNA, você associar protocolos florais que trabalham a família no passado. Total. Não é isso? Né? Essa semana mesmo eu vou atender uma paciente, a primeira vez que ela me procura, e eu vou fazer uma constelação online individual e vou passar floral. Já vou aproveitar a sessão. Então, ó, esse assunto é esse, já vamos tratar com o protocolo. E você é direto, né? E você é danado, assim, porque você sempre foi uma alquimista, né? Então, são quase 40 anos, né? Trabalhando junto com a Mara. E eu sempre achei você muito ousada. Eu não tenho medo, entendeu? Eu tenho dentro de mim, eu sempre tenho achei uma você confiança. muito ousada. Eu tenho uma confiança. Que tem terapeuta que faz curso, até hoje não atendeu ninguém. Já se formou faz 3 anos comigo. A Mara, antes de se formar, ela já atendia. Isso aqui serve pra quê? Eu disse, isso aqui, tá ótimo, eu vou usar. Essa ousadia você sempre teve. De alquimista, né? Tem que ser, né? Você sempre teve, né? Sempre. Eu tenho assim. No começo tinha medinho, mas depois melhorou. Depois. Mas também depois a vingança veio forte, que ela assumiu de vez. Você não Agora para, ninguém me né? tira. Você atende sempre bastante. Direto, bastante, né? Para eu tirar férias, assim, é difícil, né? Mesmo porque eu sinto falta. Então, às vezes eu fico aí 10, 15 dias, aí já fico morrendo de vontade de voltar. Porque é como você falou, né? Parece que quando a gente fica sem trabalhar, a gente descansa, mas falta alguma coisa, né? Então, às vezes, até para me equilibrar, eu preciso atender. Eu venho pra cá, tô gripado, resfriado, doente, tô com febre, eu tô aqui. Eu não consigo. É um canal, né? Ele precisa
fluir, acontecer. Não Senão consigo. a energia não pode ficar parada. Não dá para ficar parado. O Marocas, então tu tem, Marocas eu chamo ela na intimidade de Marocas, né? E, ô Marocas, me diz aí, tu atende no espaço também, tu atende presencial. Sim, presencial. Também. Tu Quem faz quiser, também constelação presencial. Presencial Nossa, eu também. acho incrível presencial. Tem uma E força, tem algumas né? outras técnicas de cura assim que você usa além dos florais? Então, já utilizei, né, como eu falei para você, já fiz regressão, outras técnicas de relaxamento, enfim, muitas técnicas, mas hoje eu estou concentrada no trabalho da constelação e floral. Floral é o carro-chefe. Que Floral é legal. o carro-chefe. É. Né? A constelação ela anda junto, mas o floral é a minha identidade maior. Entendeu? Que legal. E o mapa, né, a gente utiliza junto com o floral, então ele auxilia muito a astrologia, né, no caso, a leitura do mapa. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Mara, eu quero fazer só a leitura do mapa. Vamos embora, né? Aí eu faço a leitura. Mesmo assim, sem a ferramenta floral. Sim. E então na maioria das você vezes... topa qualquer parada. Então, dentro daquilo que a pessoa está precisando, eu ofereço. Sim. E também eu ofereço, olha, seria interessante você tomar esse floral em função do teu mapa assim, assim. Aí muitas pessoas aceitam e continuam. Então, a porta de entrada do trabalho pode ser pela constelação, pode ser pela astrologia ou pode ser pela alquimia. Que legal, muito legal. É tão bom, né? É. Eu acho lindo, né? Uma pessoa que realmente ao seu redor, ela provoca grandes transformações, né? Não só para a família, para os filhos, para o maridão, que está sentado ali todo. O maridão desde o começo, né? Ele toma floral faz mais de 10 anos. Ele fala, o que foi que tu me dissesse hoje? Ele chegou para mim e falou assim, vou comprar um banheiro. Como foi que tu dissesse? Porque eu tô dando vermifugando todo mundo, os vermes astrais. E ele falou uma coisa muito engraçada, o comentário que ele fez foi muito engraçado comigo. Porque ele também, de vez em quando, ele surta, né? Quando toma os florais. Surta, né? Tem coisa para limpar ainda. Tu sabe que, eu vou dizer uma coisa, tu viu, Salô, tá tão quietinho aí. Eu tenho um amigo meu que ele toma floral comigo, mas ele não faz tratamento seriamente, assim. Então ele vem, aparece, me dá um floral, aí eu dou. Aí ele faz assim, cada floral que eu tomo de vez, isso faz muitos anos, viu? Faz uns 20 anos já que eu passo floral para ele. Ele mudou muito, mas ele não enxerga, né, a mudança. Aí, Mara, ele faz, um dia desse eu dando floral para ele. Aí ele falou assim, eu disse, eu vou fazer um preparatório, uma limpeza, estou lançando aí o vermes astrais, porque é um remédio que dá suporte a esse aqui, tá? Porque ele é diferente, né? Ele é vermífugo para verme intestinal, é para outra coisa. Depois a gente vai falar mais delicadamente sobre esse assunto. E aí ele ficou olhando para mim e disse, cara, toda vez que eu venho aqui, que você passa esses negócios aí que você fabrica, que eu tomo, eu sinto tanta coisa, Joel, que me passa uma sensação. E aí ele todo sério falando, né? Aí ele falou, eu acho que o ser humano já nasce cagado. Quando ele falou isso pra mim, eu ri tanto. Essa é a sensação que eu tenho, cara. Toda vez que eu venho aqui é pra fazer limpeza, pra fazer essa merda toda. Isso não acaba, não. Isso não tem um dia que acaba, não. É que os pacientes perguntam sempre. Né? Nunca vai acabar. Nossa, não vai acabar isso, não. Tem gente que não acaba, não. Tem gente que é muito... Porque eu sinto assim, Mara. Tem gente que foi abandonado, né? Então, tem gente que teve traumas assim na vida que não tem como consertar. Não tem como você chegar pro cara assim, ó. Eu atendi uma mulher alemã, ela sofreu muito na minha mão, assim, com os florais. Ela sofria muito. A mulher, ela tinha 9 anos de idade. Os russos invadiram a casa dela. Penduraram a família inteira dela. Penduraram pelos pés, assim, no teto. Que era telhado, né? Eles enfiaram e amarraram os pés e penduraram todo mundo cabeça para baixo. Ela
se salvou, 9 anos ela tinha na época. Ela se salvou por quê? Porque a mãe enfiou ela na lareira. Enfiou ela na lareira. Mas os irmãos, as irmãs, os pais, todos foram estuprados pelos soldados russos. Depois foram pendurados no telhado. E aí eles tocaram fogo na casa. E quem salvou ela foi a lareira. Quem salvou ela. A casa pegou fogo e a lareira tombou. Ela estava dentro da lareira. E ela não sentiu o calor porque a lareira prende o calor. Né? Então o calor que veio de fora na direção da lareira não pegou nela. E aí depois, olha isso, de 9 anos de idade, a lareira se quebrou, ela se machucou, ela saiu da Alemanha até a Inglaterra, a pé. Ela andou durante 3 anos. 3 anos. Ela só foi chegar 3 anos depois. Então isso ia comendo tudo que via pela frente e passou os últimos 3 anos, que foram exatamente quando a guerra foi acabando, de 42 até 45, esses últimos 3 anos. Ela foi assim, eu não vou contar, porque assim, vocês imaginam, né? Nesse território aí, até a Inglaterra. E quando chegou na Inglaterra, ela foi adotada por uma família, mas ela foi escravizada, virou empregada durante muito tempo. Então, a pergunta, tem como curar? Não, tem como você melhorar. Ela melhorou muito, muito. Mas assim, a cura dessa ferida praticamente é impossível. Porque ela foi assaltada, ela foi roubada, a infância dela foi estuprada, foi abusada. A infância dela foi tirada dela, não foi tirada de uma maneira assim. Não, vai trabalhar, uma criança. Não, foi tirada de uma maneira extremamente agressiva, né? Bruta, horrorosa, né? Porque o ser humano ele consegue ser também algumas vezes um ser que não existe palavra melhor para definir um ser humano. Alguns assim são pessoas horrorosas. Não são malévolas, não são ruins, elas são horrorosas. E isso foi tirado dela dessa maneira, por pessoas horrorosas. Né? E aí eu dei muito floral para ela. E ela conseguiu melhorar. E ela conseguiu melhorar, porque ela chorava muito. Ela começava a tomar floral, ela chorava o mês todo. Ela dizia, Joel, pelo amor de Deus, o que é isso? E até hoje, assim, quando toma um floral, ela chora muito. Mas hoje muito melhor, assim, casou, sim, teve filho, né? E é interessante que ela casou, teve filho, e o filho dela nasceu com paralisia cerebral, sem esperança de cura. E aí ela aprendeu a fazer Shantala, aquela massagem indiana. Então ela colocava o bebê assim, ó, nas pernas dela, betumava a mão com óleos essenciais e fazia os preparados, né, dela, que ela aprendeu com as técnicas indianas, e aí ela fazia a massagem. O menino hoje, você vai conversar com ele e você nunca vai dizer que ele tem algum problema em relação a uma paralisia cerebral. Ela trouxe, com a Shantala, ela foi devolvendo à medida que ela insistia. Ela passou 8 anos massageando ele. E ela conseguiu trazer todos os movimentos dele. Ser sobrevivente. Nossa, é total. Incrível a história dessa mulher. Incrível, né? E eu acho que ela curando esse filho, hoje foi melhor do que qualquer floral, para mim. Ela se curou. Sim. Né? Ela tem a questão da criança. Né? Ela curou aquela criança. Top. Mara, eu queria ficar conversando a noite toda aqui contigo. Eu vou pedir para você uma gentileza, tá? De você aí, olhando para o nosso público, você dizer o que você quiser. Falar o que você quiser. A gente já tem seu telefone, a gente já tem seu endereço. Nós vamos colocar aqui embaixo para que todo mundo que esteja assistindo o podcast possa acompanhar você de perto, lhe conhecer, passar por você. Eu vou dizer uma coisa aqui a todo mundo. Não percam a oportunidade. Porque a Mara, assim, eu assino embaixo. Ela é top. Ela é uma pessoa maravilhosa.
é um escândalo o atendimento. Eu amo a Mara, eu amo ela como profissional, ela como pessoa, eu amo todos os lados e todos os ângulos dessa criatura, que eu digo que a Mara é uma pessoa redonda. Ela é um ser arredondado. Então não existe ali um ângulo pontudo, é tudo arredondado. Você olha, ela tem essa visão 360 graus do universo de dentro dela para fora dela. Então, realmente, assim, você tem uma oportunidade, né, de conhecer um alquimista, de passar a ter uma experiência com essa camisa. Não tem preço, tá, gente? Porque são momentos que você vai viver com a terapeuta, com a alquimista Mara, que vão revolucionar a sua vida. Porque ela tem muita inteligência. A Mara é uma pessoa muito sensível, e ela tem as ferramentas. Então, Marocas, eu queria que você me presenteasse com... Você pode falar o que você quiser. Palavra, né? É. Bom, assim, eu já descrevi algumas coisas, né? E eu tenho também essa reciprocidade, né? É o meu mestre, meu professor, Obrigado. meu amigo. Obrigado. Né? E sou muito feliz assim ter encontrado esse caminho da alquimia, e para todos aqueles que estão buscando, façam os cursos, se dediquem, né? Sejam ousados, né? E aqueles que estão precisando receber também, gente, vale a pena, é uma transformação na vida, não percam a oportunidade, né? Ou por mim ou por muitos terapeutas maravilhosos que existem, não importa. Mas assim, não desistam de si mesmos, tá? Pior que seja o sofrimento que vocês estejam passando, o trauma que tiver, essa é uma ferramenta maravilhosa. Então a gente não pode perder a chance disso ter vindo para o Brasil, né, Joel? Para cá, né? Para esse lugar, para os brasileiros, e com certeza está se estendendo para o mundo inteiro. Mas vale a pena, o autoconhecimento é tudo. Com ferramenta boa, melhor ainda. E com o alquimista top das galáxias, então não tem o que discutir. Tem muitos. Tem muitos, mas nós estamos aqui diante de uma grande alquimista. Digamos que eu tenho ela está dividindo o crédito aí, claro, para todos os colegas. Lógico, a gente já formou mais de 40 mil. Mas assim, tem alguns que têm uma particularidade. Eu vou chamar aqui sempre para fazer podcast esses alquimistas que têm algumas particularidades, que eu acho que essa particularidade faz a diferença, né? Tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem essa paciência de ter ficado com a gente aqui durante mais de 1 hora, um bate-papo. Vocês conheceram a alquimista Mara. Mara, sempre um prazer, e eu quero te receber aqui um podcast que eu quero que você detalhe casos e resultados. Se você quiser, se você se interessar, eu já estou te fazendo esse convite para a gente falar de casos e resultados. Né? Seria o nosso... porque filme não tem Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Nós vamos fazer o podcast Mara, Cíntia, Alquimista, A Revanche. Episódio 2. Porque dá para fazer seriado com ela, viu? Sabe esse seriado que nunca acaba? Pronto. Dá para fazer com a Mara, tá bom? Beijos alquímicos. Mara, muito obrigado. Você, Joel. E eu espero revê-los no próximo podcast com mais aventuras alquímicas nesse mesmo canal e nesse mesmo horário, tá bom? Tchau.